noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma alegria podermos estar reunidos para louvar, para prestar culto ao nosso Deus. E a nossa oração, o desejo do nosso coração é que você seja abençoado, que você seja visitado, visitada pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo, nessa noite. Amém? Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar atentamente a leitura do Salmo 119. Nós vamos ler de 105 a 112. Salmo 119. Eu estou lendo na versão NVI. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueci da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Amém? Vamos baixar a nossa cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus e entregar esse culto a Ele em oração. Então, eu queria convidar você para orar comigo agora. Senhor Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque temos esse momento especial onde a gente para refletir, para dizer que a nossa vida é do Senhor, para dizer que precisamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor incomode, que o Senhor diga o que a gente precisa ouvir, que a gente precisa ser tocado. E também esse momento é para dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de honra, de louvor, de glória. Por favor, Senhor, nós precisamos ser visitados pelo Senhor. Recebe o nosso louvor, o nosso culto. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está aqui, um cântico muito conhecido, pequeno, mas muito verdadeiro. Um cântico que não envelhece, porque de fato ele está aqui, ele está aí na sua casa, está aí no sofá, está aí perto de você. É isso que a gente vai cantar, tão certo como o ar que eu respiro. Vamos lá? Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e
podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como o ar eu respiro e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém? Vamos cantar Piloto, um cântico de confiança, um cântico onde a gente entrega a vida realmente e todas as coisas na mão do Senhor e confia que Ele está conosco, Ele é quem conduz. Vamos cantar? Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Ó, não temas, estou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, volto a olhar ao meu piloto e esse canto escuto então. Oh, não temas, estou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Eis a mão, confia em mim. Eis a mão, confia em mim.
Uma boa noite a você. Espero sinceramente que Deus já esteja falando ao seu coração. Estamos aqui nesse culto para a glória de Deus, para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé. E espero que Deus também agora comunique graça a você através da palavra que vamos compartilhar nessa noite. Antes de ler, eu gostaria de fazer uma oração e peço que você me acompanhe nela. Obrigado, Senhor, pela Tua presença bendita, pelo Teu grande amor que nos sustenta, que nos fortalece na caminhada. Obrigado porque estamos novamente aqui reunidos nesse espaço virtual, mas o Senhor transcende a tudo isso e o Senhor está conosco nesse momento de culto. E nós oramos para que o Senhor fale ao nosso coração, agora, como o Senhor já tem falado através das canções. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza segundo a Tua vontade, para compreender os propósitos que o Senhor tem para o Teu povo aqui nesse mundo. Fique conosco,
enche o nosso coração, visita cada casa, visita cada vida. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto de hoje está em Gênesis capítulo 25, e eu gostaria de ler os versículos 19 até 34. Se você está com a sua Bíblia e gostaria de abrir, Gênesis capítulo 25, versículos 19 a 34. A palavra do Senhor diz o seguinte: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã, melhor dizendo, de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque, o pai, preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca, a mãe, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, o seu direito de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esse texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. E é sobre esse tema que eu gostaria de tratar nessa noite, esse trecho das Escrituras, a família de Isaque, filho de Abraão, e por que não, a minha família, a sua família. A descrição da família de Isaque parece com a descrição de muitas das nossas famílias, com suas lutas, com suas crises, mas sem dúvida alguma, o palco provável para a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Diante do texto bíblico, diante de nós aqui, está uma família com vulnerabilidades e desencontros. Você vai lendo e você vai percebendo como é que é uma família tão imperfeita quanto a minha e quanto a sua. Aliás, vale a pena dizer que não existe família perfeita na Bíblia. O John Stott já dizia que famílias perfeitas são como montanhas azuis. Você só consegue enxergar montanha azul de longe. À medida que você se aproxima, você vai se deparando com a realidade que montanhas não são azuis. Assim também são famílias perfeitas. Famílias perfeitas só existem de longe. À medida que você se aproxima delas, você vai descobrindo as suas imperfeições. E aqui nós vemos então uma família com as suas imperfeições. E eu gostaria então de levantar alguns pontos que me chamam a atenção. E quem sabe esses pontos já vão despertando alguns ensinamentos a todos nós. Em primeiro lugar, nós vemos aqui a história de uma família, que a história de uma família está ligada
a história de seus antepassados, daqueles que vieram antes deles, daqueles que os antecederam. Esse é o primeiro grande ensinamento de Gênesis capítulo 25. Não é à toa que o escritor bíblico começa esse trecho a partir do versículo 19, dizendo: esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão, e ele começa a dizer: Abraão gerou Isaque, e ele começa a trazer a história, a retrospectiva dessa família. Você vai percebendo aqui que ele fala que Abraão era pai de Isaque, a família de Raquel, o pai era Betuel, e seu irmão era Labão, e nós conhecemos pelo menos parte da história dessas famílias aqui. Nós sabemos que Isaque era o único filho de Abraão, com Sara. Ele era o cumprimento da promessa de Deus àquele casal, especialmente a Abraão. Deus disse que aquele homem seria o pai de uma numerosa multidão, mas, incrivelmente, Deus faz uma promessa dessa, sendo a esposa de Abraão, Sara, uma mulher estéril. Receosos de que Deus não cumpriria o que havia prometido, porque tem muita gente que desconfia que Deus pode ser um pai que não honra com seus compromissos e com as suas promessas, eles então decidem, Sara tem um plano, decide dar uma mãozinha ao Deus, para que Deus não fique numa situação ruim. Como nós somos engraçados, né? E ela oferece então a sua serva Agar para dar um filho a Abraão. E assim nasce Ismael. Você conhece a história, a gente tem pregado sobre ela aqui nesses últimos domingos, e nós percebemos que exatamente a partir dessa mãozinha gera-se um problema terrível, uma crise familiar, uma crise de insegurança, porque Agar, a serva, assim que se vê grávida, ela passa a desprezar Sara. Um tempo depois, Deus cumpre a sua promessa a Sara, e ela engravida. E nasce então Isaque, fruto da velhice do casal. Abraão tinha 100 anos quando nasceu o menino, Sara tinha 90. Um grande milagre do Senhor. E Sara, para talvez resolver aí o mal-estar que havia criado, tendo Agar e Ismael por perto, ela pede a Abraão que mande mãe e filho embora. E Abraão, sofrido, mas entendendo a voz do Senhor que falara a ele, pode mandar que eu seguro as pontas. Ele então cumpre o desejo de sua esposa e despede Agar e Ismael para o deserto. Isaque, o filho de Abraão e Sara, ele cresce como filho de pais velhos. A gente viu isso há 2 domingos atrás. Tinha todo o cuidado do mundo. E o que seria uma bênção, resultado da graça divina, passou a se tornar uma idolatria para o casal. Como nós vimos, Deus então põe Abraão à prova e diz para ele tomar o menino, subir o Monte Moriá, e ali sacrificar o seu filho. E Abraão então, perturbado e sem entender o que aquilo, por que a razão de tudo aquilo, ele faz conforme o Senhor ordena. E quando está prestes a sacrificar o filho, crendo que Deus poderia restituí-lo, pois era o filho da promessa, quando ele está levantando o cutelo para matar o menino, aparece o anjo do Senhor e diz: não toque no rapaz, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu único filho. E dá a ele então um carneiro para o sacrifício. Abraão, no coração, ele sacrifica o seu ídolo e ele segue amando o Senhor. Mas uma relação muito forte, estranha, parece permanecer ainda entre Sara e Isaque, entre mãe e filho. A gente lê isso nas entrelinhas. Quando Sara morre, aos 127 anos, Isaque tem aproximadamente os seus 37 anos. Até aquela altura, nem pensava em casar. Isso pode ser o sinal de uma relação mãe-filho um pouco estranha. Nem sempre, mas pode ser. Quando a mãe morre, então, o pai decide arrumar uma esposa para o filho. Não é o filho quem sai à procura, mas o pai que manda. E Abraão manda seu servo para a Mesopotâmia, como a gente viu domingo passado. E ele vai para a terra dos seus parentes para trazer uma moça de lá. E percebemos que é uma decisão que parte do pai e não do filho, não do noivo. E o servo agora traz Rebeca. E quando ela chega, ela encontra um homem mais velho do que ela.
um homem de 40 anos de idade, provavelmente inseguro e depressivo, porque você vai lendo e você vai descobrindo alguns detalhes interessantes. Por exemplo, a morte da mãe ainda não era algo totalmente resolvido para Isaac. O texto lá no capítulo 24, verso 67, nos diz que ele mora na tenda da mãe. E é lá que ele coabita com a sua esposa, com a sua mulher. E assim, diz o texto bíblico, ele é consolado após a morte de sua mãe. Noite de núpcias com sua noiva na tenda da mãe. Rebeca, por outro lado, vem de uma família onde a figura da mãe não aparece. Como vimos no domingo passado, nem a figura do pai é algo relevante. O pai é praticamente anulado pela figura de Labão, o irmão de Rebeca. Quem dirige as negociações do casamento é Labão. E o casamento de Isaac com Rebeca traz então todas essas histórias por detrás. Nós precisamos entender isso, meus queridos, minhas queridas. Não há como desprezar essas histórias ao escolhermos nossos futuros cônjuges ou ter que lidar com as desavenças e conflitos conjugais já agora no casamento. É importante a gente reconhecer que a história da nossa família, ela acontece a partir da história dos nossos antepassados, a partir de uma cultura que foi criada pelos pais e que nós aprendemos e vivemos e assumimos. Comprometer-se com o esposo, comprometer-se com a esposa, implica em comprometer-se com a história familiar do esposo ou da esposa. Negar isso é trazer conflitos, é inflamar, aumentar, acrescentar dificuldades no relacionamento para o seu próprio lar. Quando você sabe, o ditado diz isso, né? Quando você casa com uma pessoa, você não casa só com ela, você casa com a família dela. Então isso é muito importante a gente entender. Esse é o primeiro grande ensinamento que o texto bíblico nos traz. E se você talvez não consiga entender a razão do seu esposo, de sua esposa agir assim ou assado, de repente vale a pena vocês conversarem um pouco e orarem um pouco sobre essa história familiar. Quem sabe o Senhor trará discernimento a vocês e vocês conseguirão lidar muito melhor com vários dos problemas, das crises, dos medos, das inseguranças ou dos mistérios que rondam a sua família. Segundo lugar, o texto bíblico nos fala aqui de uma família com dramas pessoais. E esses dramas pessoais são partilhados um com o outro. Nós precisamos aprender em família a dividir os nossos dramas e não guardarmos para nós, somente para nós mesmos. Não dá para a gente viver junto como família, sendo que cada um lide com o seu problema. O problema de um passa a ser o problema do outro. O problema de um deve ser o problema do outro. Como famílias cristãs, nós precisamos ter a consciência dessa realidade. Eu preciso estar com minha esposa nas suas lutas. A minha esposa precisa estar comigo em minhas lutas. Eu preciso estar com os meus filhos em suas lutas. E não posso deixar os meus filhos fora das lutas da família. Tem muito pai, muita mãe, que não envolve os seus filhos nos dramas da família e acabam criando o menino dentro de uma bolha de uma irrealidade. Não podemos viver assim. Eu não posso me esquivar da luta conjugal, eu não posso me esquivar da luta com os meus filhos, como se o problema fosse somente meu ou somente dela. Nós precisamos nos envolver e lidar com essas questões juntos. Isaac é um exemplo para nós nesse sentido. Rebeca, diz o versículo 21, ela é estéril. Isaac sofre muito com isso. Ele partilha da dor da sua esposa. Por isso nós vemos aqui um Isaac que ora, um Isaac que clama. Ele busca a Deus para que o Senhor visite Raquel. Ele é filho de Abraão. Ele recebera do pai, porque o pai havia recebido de Deus, essa promessa de ser pai de uma numerosa multidão. Como é que essa numerosa multidão poderia se manifestar se ele mesmo não tivesse filhos?
Ele percebe a dor da esterilidade de sua esposa, e ele percebe que o propósito de Deus precisa ser cumprido. Nós vemos aqui no texto bíblico que ele passa 20 anos orando por sua esposa. 20 anos de oração, até que Deus lhe atende a oração. Queridos, queridas, nós precisamos orar um pelo outro. Nós precisamos orar um com o outro. Nós não podemos, na vida familiar, esconder o problema do outro. Nós precisamos partilhar nossas aflições e dúvidas e assim lutarmos juntos. Quantos casais o marido esconde da esposa problemas, às vezes financeiros, às vezes problemas de dúvidas, de medos. Quantas vezes os filhos são poupados de participarem dos problemas que os pais estão vivenciando. Aqui é um detalhe muito importante no texto que me chama a atenção. Via de regra, as mulheres estéreis na Bíblia, elas buscam resolver as suas dificuldades em engravidar. Por exemplo, a gente percebe que algumas mulheres, como Ana, elas vão para os pés do Senhor em oração. Outras mulheres, como Sara, tentam resolver do seu jeito, mas vão em busca de uma solução. É interessante que aqui no texto de Gênesis 25, Rebeca não vai atrás de uma solução. Não aparece Rebeca indo atrás da solução. A sua incapacidade de engravidar não é algo que a move, não sabemos porquê. Quem vai à luta é Isaac. É o esposo quem vai à luta. E quando ela engravida, e aí no seu ventre começa a acontecer um rebuliço que ela não entende a razão daquilo, ela não sabia, é um período que não havia ultrassom, né? Não dava para entender isso. Mas haviam 2 meninos ali dentro, eram gêmeos. A descrição no original hebraico é que esses meninos se empurravam dentro dela. A palavra é tão forte que é um sentido de se esmagavam, no sentido de oprimir, de subjugar. Era um violento movimento ali dentro. Ela não sabe o porquê daquilo tudo. E ela acha que está acontecendo alguma coisa errada e ela corre o risco de morrer. Por que está acontecendo isso? É a pergunta que ela faz no versículo 22 desse capítulo. A gravidez para essa mulher é um tormento. Ela então vai aos pés do Senhor. Ela busca o Senhor. E nessa busca do Senhor ela recebe uma revelação. Deus diz, são 2, são gêmeos. São meninos, eles são muito diferentes um do outro. Desde o ventre eles já são diferentes. Por isso essa luta aí dentro. Eles serão homens fortes e eles representarão 2 nações. Queridos, queridas, as dificuldades no matrimônio são reais. Sempre elas vão bater a porta de nossa casa e devem ser enfrentados buscando o Senhor. Às vezes falta a uma pessoa essa força para buscar Deus, mas é necessário que o outro seja parceiro e companheiro. Eclesiastes capítulo 4 nos diz que é melhor serem 2 do que 1, pois quando um cai, o outro o levanta. E assim deve ser a relação no casamento. Numa família, os dramas pessoais de um devem ser dramas do outro também e devem ser partilhados, compartilhados e juntos resolvidos na presença do Pai. O terceiro ensinamento de Gênesis 25, nós vemos aqui que a família que não se cuidar, poderá ver a bênção de Deus se transformando numa tragédia. A gente já sabe que foi assim com Abraão, não é? E com Sara. O menino, que era uma grande bênção, começou a se tornar um problema e Deus disse que eles precisavam levar essa criança ao Moriá. Agora nós vemos aqui um Isaac que ora por sua pessoa. E Deus abençoa respondendo a oração daquele homem. E nós percebemos que respondeu dando mais do que ele poderia imaginar, porque ao invés de nascer nasceram 2, uma bênção dobrada do Senhor. Diz o texto que o primeiro a nascer era vermelho, ruivo, muito cabeludo, uma bola de cabelo, parece, né, pela descrição do texto bíblico aqui. O primeiro a sair era ruivo, todo o seu corpo era com um manto de pelos. Olha só para você ver, menino muito cabeludo. E por isso ele recebeu o nome de Esaú, cabeludo. O segundo veio logo depois,
e nasceu segurando o calcanhar do irmão. Por isso deram a ele o nome de Jacó, aquele que pega no pé, aquele que pega pelo calcanhar. Mas essa expressão também poderia ser entendida como aquele que engana, porque o sentido era segurar o pé para, quem sabe, ele sair primeiro. E assim os meninos cresceram e com o tempo eles foram assumindo a identidade de seus nomes. Esaú, por exemplo, lá no capítulo 25, versículo 27, ele se tornou hábil caçador e homem rude. Vivia percorrendo os campos, andando no meio do mato, caçando bichos, trazendo carnes para casa. Jacó, por outro lado, morava em tendas e cuidava do rebanho. No original a gente encontra as seguintes palavras: homem íntegro que habitava em tendas. Essa integridade tinha a ver com a relação social que ele desenvolvia com aquela comunidade. Aqui estão representados dois grupos. Algumas pessoas, alguns estudiosos, fazendo uma leitura dentro do contexto social da época, falam de dois grupos sociais fortes da época. De um lado, os caçadores, de outro lado, os pastores. O caçador é aquele que desenvolvia habilidade para sobreviver daquilo que a natureza oferecia como provisão, sem se preocupar com reservas de guardar, de estocar, até porque era difícil, não tinha como estocar tanto naquela época, né? E muitas vezes tinha que lidar com as épocas de escassez impostas pela própria natureza. O pastor, ao contrário, ele era mais adaptado, inclusive às leis morais da vida coletiva. Ele cuidava do rebanho, via de regra o pastor era mais ordenado e prevenido, ele organizava a vida para que não lhe faltasse provisões, por isso o gado ou o rebanho sendo criado ali próximo, perto, para poder ter o leite, para poder ter o queijo, para poder ter os derivados do leite, para poder ter a carne, para poder ter o couro. À medida que esses meninos foram crescendo, os pais foram fazendo suas preferências. Isaac, o pai, gostava mais de Esaú, o menino ruivo, peludo, porque esse saía para o meio do mato, passava uns dias fora, mas quando voltava trazia as carnes das caças e o pai gostava de comer aquelas carnes. Rebeca, provavelmente por conta da profecia que havia recebido na gravidez, quando lá no versículo 23, parte B, diz assim: um deles será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Sem querer, mas querendo, ela foi fazendo sua preferência pelo mais novo. Ela acabou adotando um amor, um carinho especial, uma dedicação especial ao mais novo. E assim a família rachou. Os pais fizeram suas escolhas e os meninos definitivamente seguiram caminhos bem diferentes, evidenciando ainda mais as suas diferenças pessoais. Nós, na vida do lar, nós precisamos nos cuidar para não transformarmos as bênçãos de Deus numa tragédia da família, numa tragédia familiar. Aqueles meninos eram respostas de oração, mas os pais acabaram transformando essa bênção dobrada numa crise para toda a família, numa divisão, numa ruptura dentro da família. Famílias competitivas geram filhos competitivos, no pior sentido da palavra. Assim, uma família dessa forma, nesses moldes, nunca será espaço para paz, mas será um espaço para conflitos, para guerras, para lutas, para competições. Isaac e Rebeca, em vez de fortalecerem o núcleo familiar e a união conjugal, eles criaram aqui uma aliança intergeneracional doentia, que impedia a fraternidade entre os filhos e os irmãos. Cuidado para não transformar a bênção em conflito, em problema, em dificuldade para vocês. Em quarto lugar, nós vemos aqui agora que a maneira como você recebe o filho, você poderá marcá-lo para o resto de sua vida. A maneira como você lida com seu filho desde a meninice,
você poderá marcá-lo, influenciá-lo numa autoimagem para o resto de sua vida. Quando os meninos nasceram, o nome que receberam foi a descrição daqueles que o tomaram nas mãos e lhe deram um nome. Esaú, ou cabeludo, recebe esse nome porque tem muito pelo no corpo. Além do mais, ele era ruivo, ele era vermelho. Não era comum meninos ruivos naquela época. Para alguns comentaristas, isso chegou até a evidenciar no menino um tipo de um fator discriminatório, um preconceito por ser diferente. Dizem o mesmo acerca de Davi. Davi, que era o pastorzinho que cuidava do rebanho lá no campo, e ele não sequer foi mencionado, influenciado, foi chamado quando o profeta chega na casa dele, o profeta Samuel chega na casa dele, o pai apresenta a lista dos filhos, mas Davi fica de fora. É interessante que a descrição fala de um Davi ruivo. No entanto, esse Esaú, cabeludo e ruivo, ele tinha o privilégio de ser o primogênito, o que implicava em bênçãos especiais e uma herança dobrada. Quando Jacó é tomado, ele nasce, ele sai do ventre de sua mãe, você percebe que o texto bíblico não traz uma descrição física dele, não fala do cabelo, não fala da cor do cabelo, não fala de nada, não fala do seu corpo, mas ele chama atenção para o fato de quando esse menino nasce, ele está agarrado no calcanhar do irmão. E as pessoas olham para aquilo e dizem, esse menino queria nascer primeiro, por isso agarrou no calcanhar do irmão. Por isso, Jacó, que significa calcanhar, traz implícito esse sentido de competição, como se quisesse ser o primeiro a sair. Às vezes nós não damos conta, mas as palavras que dizemos aos nossos filhos, os nomes que damos a eles, os apelidos que damos a eles, podem criar ou reforçar qualidades ou desvios. E aí, filhos, cônjuges, pessoas próximas vão assumindo essa identidade. Quando você diz para o seu filho que ele é um inconsequente, que ele é um preguiçoso, quando você dá nome ao seu filho, esse filho vai assumindo, tanto para o bem quanto para o mal. Quando você fala, você é o menino mais lindo do mundo, e o menino cresce, ele vai achar que ele é o menino mais lindo do mundo, até um dia que ele vai perceber que ele não é o menino mais lindo do mundo, e ele vai sofrer com isso também. Às vezes, palavras de excesso para um lado ou para o outro trarão consequências na vida dos nossos filhos. Para Jacó, suplantador, ou aquele que agarra no calcanhar do irmão, acabou se tornando a sua identidade. E a narrativa, a partir do capítulo 29, ou melhor, do versículo 29, nos mostra o caráter de Jacó. Veja comigo a cena, vamos tentar imaginar. Esaú está voltando da caça. Ele passou alguns dias fora caçando. Não sei. Quando leio, dá a entender que parece que ele nem trouxe nada. Ele passou dias ali em busca de subsistência e ele voltou faminto. Ele não encontrou comida. A expressão no original diz que ele estava desfalecido. A ideia aqui de alguém exaurida a ponto de desmaiar, de fome. Ele chega em frangalhos e ele vê o irmão preparando um ensopado de lentilhas. Alguns comentaristas dizem que a dieta de grãos era para os dias de escassez numa cultura que vivia da caça e do pastoreio. Então, provavelmente, não eram dias fáceis naquela época. Eles estavam ali, ele estava fazendo um ensopado de lentilhas, de grãos. E quando Esaú, então, se aproximou de Jacó, a competição entre os dois ficou muito evidente. Algo que já vinha desde lá do ventre da mãe. Esaú é o primogênito, ele tem a preferência do pai Isaque. Jacó, ele tem a preferência da mãe e ele tem a ambição de ser o mais importante e de ocupar uma posição privilegiada na família, a posição que era do irmão, ele queria para si. De um lado a gente vê o faminto, de outro lado a gente vê aquele que faz a comida. Jacó, ao invés de prestar solidariedade ao irmão que está morrendo de fome,
suprindo a necessidade iminente do irmão, o que é que ele faz? Ele tira proveito da fragilidade e se beneficia disso. Eles são irmãos. E ao invés de dar comida para aquele que está literalmente morrendo de fome, ele fala, eu te dou se você me der outra coisa em troca. Ele negocia. Diante do sofrimento do irmão, ele não foi solidário. Ele propôs um negócio que traria vantagens pessoais. E Esaú, naquela situação, diz, de que me vale primogenitura? Se ele está querendo o direito de primogenitura, eu estou faminto, de que me vale esse negócio? Em outras palavras, naquele ato ele estava desprezando as promessas pactuais que Isaque herdara de Abraão e que agora repassaria ao seu filho mais velho, uma bênção de pai para filho, de acordo com aquilo que o Senhor havia prometido a Abraão. Uma promessa pactual, ele abre mão dela. Era como se não valesse de nada, em troca de um prato de comida. Não é à toa que Hebreus capítulo 12, versículo 16, cite Esaú como imoral e profano, que por uma refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Alguém que fazia do seu ventre o seu Deus. Nós vemos aqui um terrível conflito familiar evidenciado por uma cultura de competição entre os filhos, uma competição que foi alimentada pelos pais, quando eles fazem as suas preferências. E dessa relação conturbada, nós vemos o nascimento de duas nações. Deus havia dito a Rebeca que seriam duas nações. Por isso, aquele rebuliço em seu ventre. De um lado, nós vemos Esaú, dele nasce o povo de Edom. A palavra Edom tem a ver com vermelho. E quem conhece a região sabe que o solo de lá é vermelho, onde hoje fica a Jordânia, é um solo avermelhado. Mas isso tem a ver também com as características de Esaú, o menino ruivo. Ali cria-se o povo, os edomitas, que passam a habitar no sul. E nós vemos do outro lado Jacó, de onde nasce o povo de Israel, povo no qual nasceria Jesus, o nosso Senhor, o Salvador. E é interessante que a história bíblica diz que esses povos irmãos sempre viveram em conflito. Por exemplo, quando Israel, depois de um tempo escravizado no Egito, agora ele volta para a terra prometida, busca a terra que Deus havia prometido a ele, depois dos anos de escravidão, ele precisa passar no território de Edom, mas os edomitas dizem, não passe por aqui, vocês estão proibidos de passar nessa terra, o que seria caminho natural. E aquilo dá guerra, vira guerra. Somente em Davi, com seu reino que se expandiu, Edom, os descendentes de Esaú, os edomitas, são suplantados por Israel. Eles foram subjugados pelos exércitos de Israel, cumprindo as profecias bíblicas. Então nós percebemos aqui que a história dessa família está entremeada com essas questões todas. Os meninos acabam assumindo a identidade de seus nomes. Eu quero concluir essa mensagem de hoje trazendo 2 breves princípios bíblicos para a gente aplicar a nossa vida pessoal e a nossa vida familiar. Talvez você esteja se vendo na vida desses personagens. Talvez olhando para essa família você esteja enxergando a sua própria família. Talvez olhando para esse texto bíblico você está enxergando as suas próprias frustrações, as dificuldades que você enfrenta dentro de casa. O que esse texto tem para a gente, para mim, para você? O que esse texto pode trazer de uma luz, além dessas que já foram mencionadas aqui? O que esse texto poderia trazer como palavra de esperança para o nosso coração? Como que a gente pode reverter a situação que vive a minha família hoje? Muitas vezes você olha para a situação conflituosa dentro de casa
Você não consegue entender o seu marido, você não consegue entender sua esposa, os seus filhos não conseguem lidar com você. É uma problemática vivida dentro de casa e você olha para tudo isso e fala, eu não tenho forças, eu não sei, eu não tenho mesmo sequer esperança de uma restauração para a minha vida e para a minha família. A gente precisa olhar para a história de Jacó. Porque da história de Jacó, esse menino aqui, que era um mau caráter, um suplantador, a gente pode extrair daqui duas grandes verdades para serem aplicadas no nosso contexto familiar e no nosso contexto de vida pessoal. Provavelmente, nas próximas semanas, a gente vai seguir vendo aí outros fatos acontecidos, ocorridos na vida de Jacó. Nós percebemos que ele assume a partir do capítulo 27 de Gênesis, e caminha por alguns capítulos aqui, ele assume o protagonismo da história bíblica. O que esse texto tem a dizer para a gente aqui sobre esse rapaz? Primeira questão, Deus ama Jacó, a despeito de Jacó. Lá no Gênesis capítulo 25, verso 23, o texto diz, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. É interessante a gente perceber que Deus não escolhe amar a Jacó por fatores externos. Nós vemos que na história bíblica, Deus não ama Jacó porque ele era um cara bonito, gente boa, perfeito. Ao contrário, nós vemos que na história bíblica Deus simplesmente ama a Jacó e o escolhe soberanamente, independente dos méritos de Jacó. O texto bíblico nos deixa claro e evidente que o amor de Deus por Jacó foi incondicional. É assim que nós somos amados por Deus. Talvez os conflitos que você tenha vivenciado pessoalmente, familiarmente, tenha a ver com isso. Você não consegue perceber que Deus te ame e que Deus se interessa por você, se interessa por sua família. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos escolhe em Cristo Jesus, não por nossas obras, mas para as boas obras, para que venhamos a fazê-las, realizá-las. O Senhor não nos escolhe baseado na nossa obediência, mas para a obediência. Deus não nos escolhe por nossa justiça pessoal, mas pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Nós somos escolhidos por Deus, somos amados por Deus, porque Ele nos amou primeiro. Deus escolheu você, a mim, quando éramos pecadores, quando estávamos mortos, quando éramos os seus inimigos. E Deus nos reconciliou por meio da obra realizada na cruz. Portanto, se você está vivendo esse drama pessoal, familiar, e acha que Deus quer mais é que tudo exploda e que tudo se acabe, que é a maldição que o Senhor tem preparado para você, eu quero que você saiba que você é muito amado por Jesus. Você é muito amado por Deus. Ele se interessa sim pelas suas lutas, pelas suas dificuldades, pelos seus dramas. E Ele quer realizar boa obra na sua vida. O Senhor quer restaurar a sua família. Talvez você esteja a ponto de desistir, mas entenda que o amor do Senhor pode preservar esse conflito que você está vivendo dentro de casa, essa angústia que você está vivendo dentro da sua casa. Outra coisa que o texto nos chama a atenção é que Deus amou Jacó a despeito dos pecados de Jacó. Jacó é conhecido como o enganador, o suplantador, aquele que passa a perna, aquele que segura no pé. Jacó possuía um comportamento totalmente reprovável, gente. Você vê Jacó enganando seu irmão, você vê Jacó enganando o pai, você vê Jacó mentindo em nome de Deus, você vê Jacó roubando a bênção que seria dada ao irmão por meio do engano, da mentira, da traição, e ele foge. Mas mesmo assim, o texto bíblico é categórico, Deus o amou, Deus não desistiu dele, Deus continuou investindo e operando na vida desse rapaz, transformando aquele homem, o suplantador, o enganador, o Jacó,
No fim da história, o Senhor o transforma em Israel, aquele que lutou com Deus. Deus muda o nome, Deus dá nova identidade, dá nova vida, porque Deus faz exatamente isso, Ele não desiste de nós. Ele jamais desistirá de você. Você pode se sentir a pior pessoa do mundo, o mais culpado dos homens, mas o amor de Deus continua insistentemente sendo derramado por sua vida. Não desista. Siga adiante. Não desista de sua família. Não desista daquilo que o Senhor começou a operar na sua vida. Da mesma forma como Deus agiu na vida de Jacó ou de Israel, da mesma forma Deus nos ama e Ele continua operando. Em Cristo somos perdoados, em Cristo somos transformados, em Cristo somos renovados, em Cristo somos aperfeiçoados para a eternidade. Em Cristo somos novas criaturas. Vá ao Senhor Jesus. Um dos textos para hoje, no calendário litúrgico, e eu vou encerrar apenas lendo esse texto, é Isaías 55. Isaías 55 é um texto belíssimo. Ele fala do convite que Deus faz aos sedentos. Ele diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam. Ele está dizendo exatamente isso. Olha, você que não tem o que fazer, você que não vê mais esperança, você que não tem capacidade em você mesmo, venham, 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 venham. E lá no final, ele diz assim, a partir do versículo 10, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Preste atenção. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo, serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Deus está trazendo para você hoje essa palavra. Ele disse que a palavra dele, essa palavra que está sendo pregada, que está sendo cantada aqui e em diversos lugares agora, exatamente nesse momento, essa palavra, ela quando cai no coração, ela não volta sem fazer uma operação. E o meu desejo sincero é que essa palavra alcance o seu coração, porque o que o Senhor está dizendo é que essa palavra, quando cumpre o seu propósito, ela muda cenários. O que era espinho, o que era coisa que machuca, o Senhor transforma em beleza, em aroma, em poesia. Você precisa seguir firme na palavra do Senhor. E aguarde, porque Ele cumprirá todos os seus propósitos na sua vida. Vamos orar comigo? Obrigado, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra. Obrigado porque nós recorremos a ela na esperança dessa obra maravilhosa que o Senhor realiza em nós por meio da Tua palavra. Obrigado pela vida dessa família, porque ela é muito parecida com a nossa família. Obrigado porque nessa família cheia de desencontros e de conflitos, o Senhor agiu e o Senhor age. E o Senhor agiu na vida desse rapaz que tinha tudo para dar errado. E eu sei que o Senhor também agirá na nossa vida e na nossa família. Tem misericórdia de nós. Esse irmão, essa irmã, essa pessoa que nos ouve agora aqui no culto aqui virtual, no culto online, eu peço que o Senhor alcance o seu coração. Por favor, Senhor, mostra para ela o Teu grande amor e continua operando para a glória do Teu nome.
transformando essa vida e essas famílias. Nós cremos em Ti e pedimos que essa palavra ela seja derramada e venha realizar boa obra para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Como nuvem carregada pra molhar, em que porto ancorar, em que terra desabar, como folha seca ao vento, vai e volta, liberdade. Como corre esse riacho para o mar, como um beijo pode ser de amor ou não, refrescar meus pés na lida, ser amado sem dor, como ave voa alto, vai e volta, liberdade. Sentimento de angústia quer consolador. Se a mágoa corta a fera, ele é o perdão. Pro faminto ele é o pão, Pro perdido ele é a luz, é a paz, fiel amigo, é um grito, liberdade, Jesus. Liberdade, Jesus. Liberdade, Jesus. Liberdade, Jesus. Liberdade, Jesus. Atenção, atenção, criançada. Tudo beleza? É o seguinte, agora de vez em quando vou estar passando aqui no culto para fazer umas perguntas para vocês. Fechado? As minhas perguntas são sempre do culto anterior, beleza? Roda a vinheta aí, galera. Ah, não tem vinheta, né? Foi mal, então bora lá, direto, vamos nessa. Então, galerinha, é o seguinte, semana passada, nosso querido pastor André pregou sobre uma mulher chamada Rebeca, esposa de um cara chamado Isaac. Não é esse Isaac aqui não, mas o nome do esposo de Rebeca é Isaac. Seguinte, Rebeca e Isaac tiveram 2 filhos. A minha pergunta de hoje é: qual o nome dos 2 filhos de Rebeca e de Isaac? Atenção, atenção. Hoje, como é a primeira vez que eu apareço por aqui, vou deixar para vocês uma dica. Vou chamar o meu amigo, um correspondente especial chamado Saul, que vai dar uma dica para vocês, beleza? Saul, é com você, dá dica para a galera aí. Saul? Saul? Ei, Saul. Comendo na hora do nosso programa, cara?
Desculpa, gente, foi mal. Ele ia dar uma dica para vocês, mas passou. Então é o seguinte, tá valendo já. Aqueles que souberem a resposta, me mandem por e-mail aqui, ó. Viram aí? Me manda que eu quero saber quem são os 2 filhos de Rebeca e de Isaac. Valeu, um beijo e a gente se vê em breve. Boa noite, gente. O Conselho da IPLN decidiu manter os cultos online para evitar aglomerações, mesmo com o decreto do governo do Distrito Federal liberando atividades presenciais. Nesse primeiro momento, só a secretaria e o gabinete pastoral ficam abertos para atendimento individual, nas terças e nas quintas, das 9 horas da manhã até as 12h30. O Ministério de Ensino decidiu manter as aulas da Escola Bíblica Dominical durante julho, sem fazer aquela tradicional pausa que fazíamos neste mês. Dessa forma, o segundo ciclo de aulas da EBD vai seguir até o dia 2 de agosto. Já no dia 9 de agosto nós teremos mais um seminário e na semana seguinte começa a terceira e última rodada de aulas da Escola Bíblica Dominical. Ontem nós tivemos o almoço solidário para arrecadar dinheiro para o Fundo de Ação Social da IPLN. Muito obrigado, Junta Diaconal, Zé Carlos e Terezinha, pelo empenho. E também muito obrigado, João Rafael e família, pela dança na música Cacule. Isso já está nos anais da igreja. Nessa terça-feira, às 7h30 da noite, nós teremos mais um culto, dessa vez pelo aplicativo Zoom. O Eleandro é quem entrará ao estudo nessa semana. Já na sexta, às 7 horas da manhã, nós temos mais uma reunião de oração. Participe conosco. E para quem não percebeu, a igreja lançou sua nova identidade visual. O lançamento ocorreu na semana passada, após a aprovação do Conselho da Igreja. O trabalho foi feito pelo Ministério da Comunicação, comandado pela Tati Guedes. E não se esqueça, meu povo, de fazer a transferência dos dízimos e das ofertas. E só para deixar claro aqui também, durante a semana eu recebi diversas mensagens de pessoas falando que eu não fiz piada, reclamando desse fato. Eu queria deixar aqui registrada a minha indignação com a indignação de vocês. Esse espaço aqui não é para fazer piada, não. André, tá liberado cortar o cabelo. Boa noite. Bem, então a gente vai nesse momento orar, encerrando, e é isso, acaba não sendo lugar de piada, mas traz uma descontração boa, né? E porque o nosso Deus é Deus de alegria também, a gente é bom pra caramba, a gente mata um pouco essa saudade, essa vontade de estar junto nesses momentos também de alegria. Vamos então orar, receber a bênção nesse momento. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus repouse sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, bem como sobre todo o Israel do Senhor que se espalha sobre a face da terra, desde agora até o dia glorioso da volta do nosso amado Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Uma boa semana para você, que Deus te abençoe, cuide-se bem, guarde-se bem, ore pelas pessoas, pelos enfermos. Temos percebido que essa crise do coronavírus tem aumentado bastante em Brasília. É tempo da gente se precaver de uma maneira muito mais intensa e também de orar e agir em prol dos sofridos. Deus abençoe você, tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Vivemos dias tão maus, onde engano e a
a vaidade reina, teu povo se perturba com esses valores. Livra-nos de negarmos nossa fé, livra o teu povo de cair. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faz-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor, e faz-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor. Tão maus, onde o engano e a vaidade reinam, teu povo se perturba com esses valores. Livra-nos de negarmos nossa fé, livra o teu povo de cair. Aviva tua obra, ó Senhor, e faz-a conhecida, mesmo que custe a vida. Usa-me com graça, ó Senhor.